né? Judeu é rico. Judeu dá dízimo, irmão. E para finalizar, uma frase que ficou no meu coração, eu estudando essa palavra. Se dízimo é 10%, eu prefiro ter 90% da minha renda com Deus do que 100% na minha mão. Porque 100% eu vou administrar mal. 100% eu vou gastar no que não deve. 100% parece que o dinheiro vai pro ralo. Mas 90% com Deus, irmão, as bênçãos dele estão estendidas. E ele diz, fazei prova de mim. Eu quero fazer prova de um Deus que não mente, que não erra e que não falha. Amém? Eu te convido hoje a fazer prova de um Deus que não erra, não mente e não falha. Amém? Ofertemos com alegria. Paz do Senhor, igreja, amém? Hoje completamos 507 anos da Reforma Protestante. E esse louvor que eu vou louvar, ele fala muito sobre isso. Tem um personagem, na verdade, tão importante, chamado Jan Hus. Ele é do século XIV. Ele é um pré-reformador e ele sofreu pela palavra. Enquanto ele foi preso, enquanto ele foi açoitado por não negar a palavra do Senhor, porque as autoridades naquela época queriam tomar o lugar do próprio Deus, ele falou uma frase muito icônica, que é: a Bíblia, nada além da Bíblia, somente a Bíblia. A história diz que quando ele foi queimado, porque ele morreu queimado, dizem que enquanto a sua pele se corroía naquele calor, ouviram uma voz dentro do fogo, e era a voz dele louvando. O que eu quero dizer com isso? Vale a pena sofrer pela palavra, vale a pena sofrer por Cristo. Talvez nós tenhamos medo de chorar, ou às vezes achar que o evangelho é só alegria. Não, o evangelho também é dor, mas muito mais vale a pena sofrer com Cristo do que viver numa falsa alegria com o mundo. Eu quero que vocês louvem comigo, amém? Se você sabe, cante conosco. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio à tribulação. Louve! Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar, eu te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Se você pudesse, coloque de pé no nome santo de Jesus. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui
e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo sofrer contigo é bem melhor. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Para encerrar, eu queria ouvir a voz da igreja. Diga: ainda que te servirei porque comigo Glória a Deus, aleluia, oh aleluia, amém. Irmãos, vamos orar agora. Pastor Elcio vai trazer a palavra nessa noite, e vamos orar também pelos ofertantes. Erga suas mãos para cá, vamos orar. Pai, a tua palavra, Senhor, que tem poder de curar, de salvar, de libertar. Nós precisamos e necessitamos, Senhor, sempre estar atento à tua palavra. Que nessa noite, meu Deus, o Senhor possa, em nome de Jesus, fala, Senhor, em nome de Jesus. Usa o teu servo, pastor Elcio, para falar conosco, com a tua igreja. Porque nós sabemos, Senhor, que sem a tua palavra nada somos, nada podemos fazer. Em nome de Jesus, eu oro também agora, meu Pai, pelos ofertantes da tua casa, que o Senhor possa, em nome de Jesus, multiplicar, meu Deus, porque eles cumpriram a tua palavra, Senhor. Aqueles que não puderam, que o Senhor dá condições que eles possam também, Pai, ter, meu Deus, esse prazer, essa alegria de ofertar. Os dizimistas, aqueles que dizimaram também, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus, amém. As palmas do Senhor. Pastor Elcio. Boa noite, a paz do Cristo vivo. Amém. Os irmãos podem assentar. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, por mais uma oportunidade que Ele nos concede poder estar na sua casa. Amém. Bom, hoje o pastor não está conosco, devido a um retiro espiritual que ele e a pastora Rosana estão fazendo, tá? Um retiro próprio para casais. Então eles estão aí, os dois, fizeram essa retirada aí e tal, para se alegrarem mais, né? Então estão aí espiritualmente se alegrando no Senhor. Por isso a ausência deles nesta noite de hoje aqui, tá certo? Irmãos, quantos creem que a oração tem poder? Mas não é sobre isso que eu vou falar não, tá? Envolve, pode até entrar na mensagem, mas não é sobre isso não. Vocês creem na oração, correto? Quantos lembram de, se não me engano foi um domingo? Acho que foi um domingo, né? Nossa irmã Larissa me participou aqui hoje. Sabe aquela irmã que tem uma criança que fica ali atrás e o pastor
no domingo levantou a igreja para que a igreja apontasse as mãos para lá para orar pela criança? Quantos lembram? Ah, bom. Então, fiquei sabendo hoje que a criança passou pela cirurgia no coração e está bem. Não é isso? Amém? Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Só para vocês saberem, Deus ouve a oração que se faz deste lugar. Então ore, creia naquilo que você fala, tenha certeza, amém? Que Deus é poderoso para fazer, operar muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Amém? Que esse testemunho venha para edificar a sua fé. Vamos para a Bíblia? Eu gostaria que a mídia me ajudasse aí, Mateus capítulo 27, versículo 1. Mateus, livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 8, amém? Leamos então. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Versículo de número 8, encerramos. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Amém? Lemos estes versículos, aonde vai falar, começar. Pregamos certa feita sobre Getsemane, e aqui é praticamente uma continuidade, ou antes mesmo, né, de que Jesus iria passar. Jesus ali já na mão dos sacerdotes, Jesus na mão dos soldados, já estava sendo julgado, condenado à morte. Pois bem, a Bíblia vai falar que Jesus, quando ele nasce, ele cresce, aos 30 anos ele vai iniciar o seu ministério, e quando ele inicia o seu ministério, ele vai levantar alguns homens que possam estar com ele, ou seguindo, porque Jesus não era o homem de viver só. Nós já vemos isso desde a criação do mundo, que Deus, quando ele forma tudo que ele forma, ele vai formar o homem, criar o homem, vai se envolver para ter relacionamento, ele conversa, porque ele diz, façamos. Ele fala no plural, e se ele fala, ele não está falando sozinho, ele está falando para alguém. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Jesus, Deus, o Pai e o Espírito, é três em um, a trindade. Então é um Deus de relacionamento. Nós vamos ver os anjos, os serafins, os 24 anciões. Então Deus é um Deus que se relaciona. Então Jesus, como Deus, desce essa terra, encarna, vive em nosso meio, e ele tem relacionamento. E ele vai chamar 12 pessoas, 12 homens, que vão ser chamados de apóstolos, para estarem com ele. Destes apóstolos, nós sempre destacamos 3, Pedro, Tiago e João, que eram os que estavam com ele no Monte da Transfiguração, que estavam com ele quando ele entra na casa de Jairo, e ele chama somente esses 3 para que venham estar com ele. É esses 3 que estão no Getsemane também, quando Jesus está sofrendo aquela aflição, aquela agonia. Então, a gente fala desses homens, mas tem um aqui que, por nome Judas, que às vezes a gente se esquece dele, porque quando Jesus, ele chama estes 12 homens,
eles têm cada um a sua importância. E por que não falar da importância de Judas? Judas era um camarada que Jesus olha para ele e o chama. E Judas tem algo a mais do que os outros. Deus chama aliás, Jesus chama um por um, para que venham fazer parte com ele do seu ministério, para que venham andar com ele nos 3 anos em que ele andou sobre essa terra, operando os seus milagres, pregando a sua palavra e fazendo muitas outras coisas. Então Judas, ele obteve das maiores responsabilidades que ele poderia ter. Além de ser um discípulo, um apóstolo escolhido a dedo por Jesus, Judas agora vai ter também uma responsabilidade. Ele vai ter uma confiabilidade de Jesus, que é de também carregar a bolsa. Além de ser discípulo, apóstolo, escolhido a dedo por Cristo, ele também vai ser responsável, vai ter uma confiança de carregar a bolsa, de tomar conta das ofertas, de tomar conta da contabilidade do que entrava dentro da bolsa. Então Judas vai ter esse privilégio a mais do que os outros, porque os outros poderiam questionar, mas por que Judas? Isso é, se não houve esse questionamento entre eles. Então Judas, ele vai ter essa confiabilidade, essa confiança de Jesus. Jesus olha para Judas, chama, escolhe, você vai ser discípulo, apóstolo, vai operar milagres, vai pregar a palavra, mas você vai ter algo a mais, vai ter uma responsabilidade a mais do que os outros. É um peso isso. Isso no meio das igrejas é algo que até hoje, nos dias de hoje, causa muita confusão, muita intriga, que é as ofertas, que é a contabilidade da igreja, o que verdadeiramente as igrejas fazem com aquilo que entra, com as ofertas que é depositada no gasofilácio, nas salvas, nos envelopes. Isso há muito questionamento. Então Judas, ele recebe isso de Jesus, e nós conhecemos bem quem é Judas, o que ele fazia. Pois bem, Judas vai andar com Jesus um tempo grande, toma conta dessa bolsa, e além de cuidar da bolsa, Judas também tinha uma aliança, ele tinha uma amizade com os sacerdotes e com os romanos. Judas, além de ter essa participação, essa caminhada, essa andança com Jesus, participando com Jesus das palavras que era pregada, dos milagres que eram feitos, Judas também tinha uma aliança, uma amizade forte com os sacerdotes e com os judeus. E isso nunca deu certo. Deus está dando uma oportunidade única para Judas, porque presta atenção, não tem como dar certo eu andar com Jesus, participar das coisas de Deus, participar das coisas do céu, participar das coisas da eternidade, andar com Jesus Santo, um Deus eterno, único, verdadeiro, e também ter aliança com o mundo, com as pessoas do mundo, com a sociedade do mundo, com os políticos dessa terra. Não tem como dar certo, não tem liga, isso não cola, isso nunca deu certo e nunca vai dar. Então Judas, além de andar com Jesus, ele também anda com os sacerdotes e com os romanos. E ele recebe essa oportunidade de Jesus, que é única, e não sabe aproveitá-la. Pois bem, a Bíblia diz que muitas coisas aconteciam e tomaram conselho para prender Jesus. Os sacerdotes estavam inquietos e diziam uns para os outros: precisamos pegar este homem, precisamos acabar com a raça dele, precisamos calar a boca desse Jesus, porque está dando confusão, está tendo contrito, não está dando. Então eles, tendo esta amizade com Judas, eles tendo esse particular com Judas, Judas agora, por ser um homem que gostava do dinheiro, ser um homem que gostava das coisas boas, ser um homem que gostaria de ser requintado, porque
diz uma certa história que ele participou numa sociedade muito bem financeira, participou, andava com homens que eram muito bem sucedidos. Então agora Judas, ele é chamado pelos sacerdotes, pelos alguns principados dos romanos, chamam ele e lhe propõem algo. Vão fazer um acordo com Judas. Judas, é o seguinte: vamos lhe dar 30 moedas de prata. Para quê? Uma coisa simples, não é para muita coisa. Só nos diga aonde que anda esse Jesus. Aonde está esse Jesus? Onde é que ele vai estar? Nós vamos lhe dar 30 moedas, somente para você nos dizer aonde ele está, aonde que ele vai se colocar. O sacerdote queria era que Judas entregasse Jesus sem eles saber do que eles iriam fazer. Estavam combinando, e esse combinado aconteceu. Judas pega as 30 moedas de prata, embolsa, e vai falar aonde está Jesus. Judas recebeu da mão do sacerdote essas 30 moedas, e agora ele é obrigado, por ter feito esse acordo, eles cumprem com o acordo com Judas, está aqui, ó, as 30 moedas, agora cumpra com o seu. Judas então agora ele é obrigado, ele não tem o que fazer, ele vai entregar Jesus, e ele vai dizer onde Jesus está. Entregando Jesus, Jesus agora está na mão dos sacerdotes, está na mão dos soldados. Judas fica sabendo que Jesus está na mão deles, dos governantes. A Bíblia diz que ele foi condenado, não teve defesa, chegou, apontaram e condenaram, foi condenado à morte. Neste exato momento que Judas, ele fica sabendo que Jesus está com eles, é condenado à morte, bate um remorso, um peso no coração, a mente fica sem saber o que fazer, os pensamentos ficam desconexos, coração amargurado e perturbado, porque ele sabia o que tinha feito e não tem como voltar atrás. A Bíblia diz que Judas vai pegar as 30 moedas, com remorso no coração, arrependido do que tinha feito, com um pesar, com uma angústia profunda, ele corre até o templo, chama os sacerdotes e diz: olha, eu quero desfazer o negócio, eu quero desfazer o que eu fiz, eu trouxe as 30 moedas inteiras, não peguei uma sequer, vocês podem contar, estão todas aqui. Os sacerdotes vão dizer: o que temos nós com isso? A nossa parte foi cumprida, você cumpriu com a sua, acabou, não tem mais o que fazer. E você vê que o camarada está arrependido, porque como não tinha mais nada o que se fazer, Jesus está na mão dos sacerdotes, está com os soldados, já foi condenado, e a condenação, a sentença era morte, não tem defesa, não tem como voltar atrás, já foi dada a sentença. Judas, sabendo de tudo isso, ele poderia ter ficado com as 30 moedas, não tinha mais o que fazer, acabou, já era. Aí você vê o arrependimento do cara, porque ele não quer ficar com as 30 moedas que ele vendeu Jesus, ele não quer ficar com as 30 moedas que foi a causa dele trair Jesus. Ele pega as moedas e lança para dentro do templo, e vai embora. Ele se arrependeu, mas mais para frente você vai ver, que antes fora para tal homem não ter nem nascido. A Bíblia diz que quando Judas deixa o recinto, deixa o templo, a Bíblia diz que ele sai para se enforcar. Aqui eu quero abrir um adendo. Não vou dizer que Judas não se enforcou, e não vou dizer que Judas se enforcou. Não vou dizer que ele não se enforcou e que ele se enforcou. Isso até os dias de hoje há muita controvérsia. Por gentileza, coloca aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, não vou entrar, mas eu vou entrar. A Bíblia diz que ele saiu para se enforcar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Se demorar, eu tento ler aqui. Aí. Não.
Vê 18 aí. Atos 1, 18. É, isso aí mesmo. Errei por um. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Espera aí. Se precipitou, quem se enforca não se precipita. Correto? Porém, eu não posso falar que ele não se enforcou. Porque existem algumas teorias que ele se enforcando em um galho, o galho se quebra, a corda se arrebenta, e ele se precipita e cai, e assim se arrebentando. Porém, a Bíblia não fala, a Bíblia diz que ele é saindo para se enforcar. A Bíblia não diz que ele se enforcou. Saindo, fecha o parênteses, tira do telão, está tudo certo. Você quer aprender mais? Vem para a aula de segunda-feira que você vai aprender. Então, Judas sai para se enforcar. Traiu Jesus. Os sacerdotes agora, eles vão pegar as moedas. Pegando as moedas, eles vão decidir o que vai se fazer com as moedas. E eles tomam conselho. Olha, as moedas que recebemos, tem cheiro, tem odor, é preço de sangue. Nós não podemos pegar as moedas de volta com esse cheiro, com esse preço de sangue e tornar ao cofre. Nós não podemos fazer isso. Os camaradas intentam algo contra o inocente, e agora quando chegam as moedas de volta, eles se julgam santos e não querem colocar de volta no cofre. Há uma contradição. Espera aí, eu intento algo contra o meu irmão, eu intento algo contra um inocente, eu tiro do cofre as moedas para acusar, para culpar, para sentenciar alguém à morte. Tirei para fazer isso. Quando elas voltam, eu, banco santo, não vou colocar de volta no cofre. E isso acontece com muitos de nós, na igreja nos últimos dias. Somos uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora. Ou você é, ou você não é. Ou você é santo, ou você é imundo. A Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Mas aquele que é imundo, suje-se mais ainda. Ou somos, ou não somos. Ou nos santificamos, ou nos perdemos mais ainda. Então eles dizem, não vamos colocar essa moeda de volta. O que vamos fazer? Levantam e diz, peguemos estas moedas, compremos um campo do oleiro, que tem logo ali, para fazer o quê? Para fazermos um cemitério. Construamos ali um cemitério, para enterrarmos os estrangeiros. Em outras palavras, nós não queremos um campo do oleiro para que seja construído vasos. Nós não queremos um campo do oleiro para que sejam feitos vasos. Nós não queremos um campo de oleiro para que sejam levantados vasos. Nós não queremos um campo do oleiro para que se execute vasos. Nós vamos comprar este campo de oleiro e vamos fazer um cemitério para sepultarmos os estrangeiros. Em outras palavras, o que é esse campo do oleiro? E aqui nós vamos começar a pregar para que possamos entender o que é esse campo do oleiro que foi comprado com 30 moedas. As mesmas 30 moedas que foi usadas para trair o meu, o seu, o nosso Jesus, para ser sentenciado à morte, para acabar, para destruir, para arrebentar. Então as mesmas 30 moedas que agora foram usadas para acabar com Jesus, para trair Jesus, para acabar com o seu ministério, e isso foi um tiro pela culatra, porque foi daí que o ministério cresceu mais ainda, e surge um esplendor até os dias de hoje. Então as mesmas 30 moedas que traíram,
que sentenciaram Jesus à morte, mas foi um tiro pela culatra, são as mesmas moedas que compram um campo do oleiro. E o que é esse campo do oleiro? Esse campo do oleiro é a minha vida. Esse campo do oleiro é a sua vida. Esse campo do oleiro é a nossa comunidade. Esse campo do oleiro é a nossa casa. Por quê? O que é o campo do oleiro? É onde o oleiro faz a sua obra. É onde o oleiro constrói o vaso. E nós somos como os vasos na mão de Deus. E sabe o que o inimigo quer? Acabar com esse campo do oleiro para que não se levante vasos, para que não se construa vasos, para que os vasos fiquem como estão, para que se construa um cemitério e sepulte o estrangeiro. Vai pegando. Vai pegando. Então a Bíblia diz que esse campo foi comprado. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, o que transforma o campo do oleiro em um cemitério? O que transforma um campo do oleiro em um cemitério? A ausência da palavra de Deus. A ausência da palavra de Deus. Carregamos um livro que nos dá o direcionamento do que devemos fazer, mas nós não lemos esse livro. Carregamos uma bússola que nos direciona para onde devemos andar, mas nós não seguimos essa bússola. Nós viemos para o culto, ouvimos a palavra, cantamos, adoramos, mas quando saímos daqui, perguntamos o que foi pregado, o que foi falado, rapidamente esquecemos, porque a palavra, em vez de entrar por aqui, descer para cá, ela entra aqui e sai aqui, e não sabemos o que é falado. Sabe por quê? Porque nós chegamos no culto, esperamos um animador de auditório que venha plantar a bananeira, dar cambalhota, fazer muitas e outras coisas, e quando isso não acontece, nós não sabemos o que aconteceu, não sabemos o que foi falado. Aí falamos assim: o culto não foi bom, o culto hoje não me agradou. O culto não é para te agradar, o culto é para adorar a Deus. Já começa por aí. O culto é para adorar a Deus. O culto não é para mim, o culto é para Ele. Tira a foto, senão eu me empolgo demais. Pode tirar, vou olhar para lá. Fecha a boca. Tirou? Faz um Photoshop lá que não me empolga aqui, eu vou falar coisa que eu não devo. Vamos lá. Para quebrar um clima, tá? Hoje a palavra vai ser um pouco forte. Ou somos ou não somos. A palavra de Deus é o que nutre a minha e a sua vida. A palavra de Deus é o que sacia a minha e a sua sede. A palavra de Deus é o que mata a minha e a sua fome. A palavra de Deus é que me lava, é que me limpa, é que me dá direção, é que me dá sustento, é o que me alavanca, é o que me levanta, é o que me impulsiona. Mas isso tem faltado, infelizmente, nos púlpitos das igrejas. Dou graças a Deus porque aqui tem tido palavra. E que nunca falte aqui em outros lugares. Sabe por quê? Porque estão querendo comprar os campos de oleiro e fazer cemitérios para sepultarmos o estrangeiro. O inimigo, e quando eu digo inimigo, é inimigo da nossa alma. Ele quer isso, porque a Bíblia diz que lançado a semente, umas caem entre espinhos, umas caem entre os rochedos, e assim consecutivamente. E elas vão se abafando. Por quê? A gente não quer ouvir aquilo que Deus quer falar. A gente quer ouvir aquilo que nosso coração deseja. E sinto muito lhe dizer, Deus não vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai falar aquilo que você precisamos escutar. Porque a palavra de Deus é direcionamento para mim e para a sua vida. Nós temos que entender que Jesus Cristo, quando Ele veio a essa terra, Ele não veio para curar. Acho que eu já disse isso aqui algumas vezes, não sei. Ele não veio para curar. Ele não veio para libertar. Ele não veio para te abençoar. Para que Ele veio? Veio para salvar. E no pacote da salvação, vem todas essas outras coisas. Vou repetir. No pacote da salvação,
todas essas coisas lhe acompanham. Então os sacerdotes cumprem esse campo do oleiro para fazer um cemitério para sepultar o estrangeiro. E temos que entender que a palavra de Deus, ela nos santifica, ela nos fortalece, ela nos conduz, e assim sucessivamente e consecutivamente. E isso está faltando. Não é por falta de pregar, é por falta de, às vezes, lermos. O que acontece com as pessoas nos dias de hoje, e tem muita informação por aí, vocês sabem muito bem e até mais do que eu. Muita informação tem por aí. E as pessoas comem aquilo que lhe agrada. Vou repetir. Tem muita informação e a pessoa só vai atrás daquilo que lhe agrada. Não estou dizendo que você é errado em buscar o melhor para você, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando se trata da palavra de Deus, eu tenho que buscar aquilo que Ele quer falar comigo. Eu vou repetir uma frase que eu disse aqui: eu não leio a Bíblia para confirmar um pensamento meu. Eu leio a Bíblia para me fazer pensar. Porque a partir do momento que eu leio a Bíblia para confirmar um pensamento meu, Deus nunca está nesse negócio. Eu não vou ser muito duro, porque eu vou respeitar a fé, que muitas vezes também fiz isso, quando era novo. Mas a questão de você pegar a palavra, vou ver o que Deus, se a boca de Deus está falando, vou abrir aqui e vou ver no que vai dar. Respeito quem faz isso. Me entenda, respeito. Mas aí você lê, e Judas saiu para se enforcar. E aí? Você abriu a Bíblia e saiu ali. E aí? O que Deus falou com você? Você vai se enforcar? Você vai se matar? A Bíblia diz que aquele que é suicida, né, perdeu a vida. Então tome muito cuidado. Então essa palavra não foi para mim. Vai ler de novo. Irmão, a Bíblia não é búzios para jogar, não é tarô, não é carta para se jogar. A Bíblia existe para ser lida e examinada. Então falta isso em nós. Quando perdermos a essência da palavra, certamente estamos caminhando para o fim. Não perca a essência, não perda a palavra, porque é a palavra que vai fazer com que esse campo do oleiro, ele continue, ele frutifique, ele cresça, vá adiante. Se você quer que a sua vida vá adiante, prospere, seja alguma coisa, seja trabalhado por Deus nas mãos dele, como um vaso na mão do oleiro. Você é este campo, você é este vaso, deixa Deus lhe conduzir, deixa Deus fazer. Deixa Ele trabalhar. Dizia o profeta: virão dias em que haverá fome, não de pão, nem de água, mas da palavra. Haverá dias, e não é o que eu digo, é o profeta. Porque se faltar a palavra na sua vida, você vira um estrangeiro para ser enterrado no cemitério onde era o campo do oleiro. A Bíblia vai dizer que Ezequiel está no vale e tem um diálogo com Deus. Ele diz: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Senhor, tu o sabe, então profetize. Ele disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quem não ouve está seco. Quem não ouve já está morto. Quem não ouve está como o The Walking Dead, morto vivo andando sobre a terra e sobre as igrejas. A vontade do inimigo é transformar o campo do oleiro em um cemitério. Jeremias, no capítulo 18, vai dizer assim: e veio a minha palavra do Senhor. Ele disse: Jeremias, desce para ouvir, desce para ver, desce para examinar. Disse o sábio que para que venhamos ter sabedoria,
inteligência não é por muito falar, e sim por ouvir. Tiago disse: esteja sempre pronto para ouvir, e seja tardio no seu falar. Porque quem não ouve, não cresce. Quem não ouve, não prospera. Quem não ouve, não evolui. Aí você coloca ao contrário. Quem ouve, prospera. Quem ouve, evolui. Quem ouve, cresce. Esteja sempre pronto para ouvir conselho sábio, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Ouça. Vê, eu vejo e examino e sei que direção tomar. Se eu estou aqui para pregar, Deus trabalha. Se eu não estou, Ele continua trabalhando. Porque quando Jeremias desce, quando ele desceu, Deus não esperou ele descer para trabalhar. Quando ele desceu, ele vê o oleiro trabalhando sobre o vaso. Se você estiver aqui, Deus trabalha, mas se você não estiver, Ele continua trabalhando. Se você quiser fazer, Ele trabalha, mas se você não quiser, Ele continua trabalhando. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Aliás, eu vou mudar essa frase acrescentando mais algo. Deus não depende de mim, Deus não depende de você. Ele precisa, mas se eu não quero, Ele levanta outro. Melhorei, né? Ficou mais... Quando Jeremias desce até a casa do oleiro, quando ele desce, o que ele vê? As rodas girando e um vaso no centro sendo trabalhado. E quando ele está trabalhando sobre esse vaso, acontece o quê? Porque o que acontece com as nossas vidas nos dias de hoje? É o vaso se quebrar. Deus está trabalhando, Deus não quebra, o vaso simplesmente se quebra na mão do oleiro. E quando é que eu quebro na mão do oleiro? Quando eu preciso ouvir, não ouço. Quando eu deixo de cumprir princípios, aí eu me quebro. Não é Deus que me quebra. Porque se eu não obedeço os princípios me quebram. Vou repetir. Se eu não obedeço os princípios me quebram. O vaso está na mão do oleiro, o oleiro está trabalhando. Mas quando eu não quero seguir os princípios, quando o vaso quer dar uma entortadinha que está na roda, Deus deixa ele se quebrar. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui agora. Tem gente que só trabalha quebrado, quando se quebra na mão do oleiro. É quebrado que ele vai para a oração. É quebrado que ele vai ler. É quebrado que ele vai acordar na madrugada. É quebrado que ele vai para monte. É quebrado que ele vai para vigília. Mas quando o vaso está perfeito, está bonzinho, está ali, está resquadrado, redondinho, ele não quer saber de nada. Estou bem, estou legal, vou na igreja, bato o cartão, eu vou para casa. Mas quando está quebrado, ele bate cartão na igreja, mas eu só vou bater cartão. Ele até esquece, ele vai, dobra o joelho, chora. E quando você vê, tem ali uma poça de lágrimas, de água. Tem gente que só funciona quebrado. Vou repetir. Tem gente que só funciona quebrado. Mas o interessante, o que eu gosto disso, é que quando o vaso está sendo quebrado, está se quebrando na mão do oleiro, o oleiro ele não pega e joga fora. Porque na casa do oleiro não tem pá. Na casa do oleiro não tem vassoura. Porque se tivesse pá e vassoura, ele varria, colocava na pá e jogava no lixo. Então isso na casa do oleiro não existe. Porque quando se quebra o vaso na mão do oleiro, aprove ao oleiro rebentar mais o vaso é fazer um vaso novo conforme a sua vontade. João capítulo de número 8, vai falar de quem? De uma mulher que foi levada para Jesus, porque cometeu um adultério. Quebrou o princípio, e o princípio lhe quebrou. É um vaso, e foi quebrado. Apareceu porque levaram para Jesus, para testar Jesus, mas levaram para Jesus, e Jesus, pode falar, estava quebrando na areia do templo, o que foi? Pegamos esta mulher. Pegaram? Pegamos. Fazendo o quê? Pegamos no ato de adultério. Foi? Tá, e aí? A lei diz que foi pega, então tem que matar, tem que morrer. Essa é a lei. Quebrou o princípio. O princípio agora quebrou ela.
Tá, quebrou. Jesus continua escrevendo. A mulher está no meio. Mas ela já está quebrada, o que tem que fazer? Não, tem que matar, tem que acabar. E você pensa que não tem crente assim nos dias de hoje da igreja? Hã? Você pensa que não tem? Chegou cantando melhor do que eu. Vai sair agora. Vê que a irmãzinha está sem, pisa. Sai, rebenta. Ah, o camarada está tocando mal ou está pregando mais do que eu? Infelizmente, irmãos, não era para acontecer, não era para existir. E sabe o que acontece? O campo do oleiro, que é para o oleiro trabalhar nos vasos. Os vasos estão se chocando um com o outro e se quebrando. Vamos ver quem é o mais forte. Sem muito inimigo querer fazer muita coisa, somente observando. Sem mesmo observando, o campo do oleiro está virando um cemitério de estrangeiros. Vamos abrir os nossos olhos, irmãos. Presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção no que você está fazendo. Toma cuidado. Deus te escolheu, Deus te chamou, te vocacionou, te fez um vaso, te santificou, te limpou, te lavou. No reino de Deus tem espaço para todo mundo. Para todo mundo. Você já foi na olaria? Eu nunca fui, mas já vi pela televisão. E procurei estudar sobre. Você vê ali um monte de vaso, bonito, um do lado do outro. Nenhum se chocando, tudo do lado do outro, bonitinho. Secou, tirou, pintou, orquestrou, ordenhou não, ordenhar é vaca, né, que tira o leite, né, ordenhar, né, então esquece ordenhança aí, né, me veio aqui na mente agora. Mas tratou, pintou, fez o vaso bonitinho, põe para vender ali, para ser trabalhado, para ser usado. Você não vê se chocando. Eu não quero mudar o rumo não, mas eu vou ter que falar. Mas infelizmente, no campo do oleiro, é vaso querendo comer vaso, irmão. É um querendo engolir o outro. É um querendo ser mais do que o outro. Sabe por quê? Falta da palavra. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A pastor Amanda, eu amo a Deus. Se você não ama o seu próximo, como é que você pode falar? Como é que você pode amar a Deus que você nem vê? Se você quebra um princípio, tenha certeza, lá na frente ele vai te quebrar. Trouxeram esta mulher, ela está no centro. E o problema de muito crente hoje é querer ser o centro das atenções. Você só está no centro porque Jesus te colocou e está trabalhando, mas não queira ser o centro das atenções e fazer a sua vontade. Tem que matar, tem que morrer. Aí Jesus levanta e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E cada um começa a pensar. Cada um começa a analisar. Vai soltando. Vai levando as pedras embora. E foram levando. Quando se viu, a mulher levanta a cabeça, não tem ninguém sequer, a não ser ela e Jesus. Jesus vai dizer para ela: mulher, Senhor, cadê os teus acusadores? Ela vai dizer: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olha, não vê ninguém, muito menos eu. Vai para a tua casa, vai embora. Mas é o seguinte, não peques mais, tá? Aí as pessoas confundem, não peques mais, peraí, mas não peques mais, não caia no mesmo erro. Não faça a mesma coisa que você fez, porque pecar, ela ia continuar pecando, mas não caia no mesmo erro. E quantos de nós temos caído no mesmo erro? Vou repetir. Quantos de nós temos caído no mesmo erro? E aí viemos pedir socorro. Deus nos socorre, mas caímos no mesmo erro. Pedimos socorro, Deus nos socorre. Irmão, para de ser menino. Ô irmão, para de brincar de boneca, já passou o tempo, acabou.
Vamos ser pessoas idôneas diante de Deus. Deus, quando tira o povo do Egito, passa pelo deserto, Ele vai moldar um caráter no povo. Ele vai colocar uma idoneidade no povo. Vai fazer com que o povo agora seja um povo dele. É isso que Deus faz conosco todos os dias. E a gente parece que não entendeu isso. Você, ao mesmo tempo que é um campo, é um vaso onde Deus trabalha. É tudo envolvido e misturado, Deus trabalhando. Mas, sem menos você vê, por dar de ombro, está virando um campo de cemitério para sepultamento. E sabe o sepultamento? Seu mesmo. Quantos mortos dentro da igreja não sentem mais nada? Não sentem mais nada. Não dão glória, e quando dão é por dar, porque os outros deu. Bate palma porque o outro bateu. Levanta a mão porque o outro levantou. Muda a sua situação hoje. Sabe por quê? Deus é um Deus de oportunidades. Ele não é um Deus de oportunidade, Ele é um Deus de oportunidades. Sabe por que é um Deus de oportunidades? Quantas vezes eu não vou falar de você, quantas vezes eu caí, quantas vezes eu dei mancada, quantas vezes eu tropecei, e Ele diz: vem aqui, negão, te levantar. Agora estou me chamando de cavalo malhado de índio, né, por causa do vitiligo. Vai embora. Me chama até de dálmata, irmãos, mas tudo bem, vamos embora. Se eu fosse processar por bullying, a gente ganhou dinheiro, né? Mas vamos tocar o barco. Isso não nos impede, porque o que importa é Ele. Amém, meus queridos? Seja um campo de oleiro, seja um vaso, não um campo de cemitério, onde você mesmo abre a sua cova e se enterre nela. Deus te dá a oportunidade hoje. Deus me dá a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade hoje de mudar essa situação. Não só ouça, tá? Mas leia, examine, coma. É isso que vai fazer com que você não vire um cemitério de estrangeiro. Amém? Então você pode aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus possa falar mais ao seu coração em tudo quanto for. Porque assim, sabe o que eu digo aqui? Quando o pregador pregar a palavra, não fique só no que ele pregou. Chegue na sua casa, vai examinar. Principalmente as dúvidas. Não coma só, porque assim, ó, o garçom, você pediu algo, o garçom levou algo aqui para você comer. Você viu, não gostei, mas eu vou comer. Só porque ele te levou? Não, irmão. Você tem que reclamar, você quer o que você pediu. Só que aqui você não vai querer o que você pede, aqui você vai querer o que ele dá. Mas o que ele deu, saiu daqui, aqui erra, tá? Então vai examinar. Se houve alguma coisa aí, seu pastor, chega aí. Se eu falou alguma coisa ali que eu não entendi muito bem, dá para você me explicar? Eu vou te explicar, porque às vezes você pode entender errado o que eu falei, que não foi aquilo que eu quis falar. Ou outro pregador. Beleza? Então mais uma vez você pode aplaudir a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vou repetir mais uma vez aqui, né? Eu sou o Renato da Kelly. E eu sou a Kelly do Renato. E juntos casados para há sempre há 20 anos. 20 anos, gente. Glória a Deus. Queridos, nós queremos fazer um convite a vocês, casais, tá? Para que dia 9, às 19h30, teremos aqui um culto para casais. Tem alguém aqui que quer melhorar o seu relacionamento com o seu cônjuge? A Emília levantou a mão. A Emília quer. Eu também quero. E estarei aqui. Ó, já está aqui no telão já. Glória a Deus. Estaremos aqui com o apóstolo Igor e a bispa Beth. Eles estarão aqui ministrando para nós a palavra de Deus para o nosso casamento. Para que nós venhamos ter um casamento abençoado. Como bem diz o pastor aí, né? Se você não tem a palavra, não recebe a palavra, como você vai querer ter bênçãos dentro da sua vida, dentro do seu matrimônio, dentro do seu casamento? Por isso eu convido a vocês, este culto será uma bênção para nós. Minha esposa vai complementar aqui. Irmãos, esse culto vai ser no sábado, dia 9, né? Véspera do culto da nossa Santa Ceia.
nós não vamos cobrar ingresso, tá? A entrada é gratuita. E nós estamos pedindo, nós já preparamos, e para os próximos cultos, nós vamos distribuir umas fichinhas, tá? Então você que de repente lembrou, eu vou convidar um amigo, eu vou convidar minha cunhada, eu vou convidar o meu irmão, mesmo não sendo cristão, tá? Por favor, façam isso, convide, tá? Aí você leva, além da sua fichinha, você leva a fichinha da pessoa o casal que você deseja convidar. Por quê? Nós vamos estar preparando um simples café, mas pode ser que eu receba 20 casais e pode ser que nós recebamos 80. Então, para sabermos a quantidade que nós vamos preparar esse café, a gente precisa dessa fichinha. E outra coisa que eu quero lembrar vocês, hoje é um dia que o mundo está comemorando uma festa. Então, o Senhor nos chamou para ser sal dessa terra e luz desse mundo. Uma festa pagã. E a partir do momento que nós conhecemos a verdade, fomos libertados, nós não temos que entrar nessa festa. Então eu convido a você, em vez de participar de uma festa do mundo, uma festa onde você não vai comemorar a morte, te convido para celebrar a união, celebrar a comunhão, celebrar aquilo que o Senhor, porque o Senhor usou um casal para construir a família. E a família não é um projeto derrotado. O inimigo de nossas almas veio para roubar, matar e destruir. E ele não vai poupar esforços para destruir aquilo que é dele, que é a família. Então, o primeiro ministério que nós temos é a nossa casa, é a nossa família. Então, às vezes você pode falar, eu não vou para o culto, irmã Kelly, porque o meu casamento está de boa. Graças a Deus, mas eu creio que o casamento pode ser melhorado. Há ferramentas, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar isso. Então, por favor, eu convido você, dá uma oportunidade, venha, porque talvez também você vai ser instrumento de Deus para ministrar na vida de outro casal. Então, venha conhecer esses pastores, eles são pastores convidados, eles são responsáveis da igreja Época da Graça, aqui embaixo na Vila Prudente. Eles já trabalham com casais há mais de 20 anos. Então, assim, são pastores que têm autoridade para falar. Então, tem bagagem, tem autoridade. Então, eu convido vocês para participarem e convidarem outras pessoas. Amém? Eu agradeço a oportunidade e quero pedir para Thaís. Thaís está aqui? Perdão. A Thaís vai também dar um recado à igreja, tá bom? Muito obrigada, igreja. Amém. Aleluia. Irmãos, eu tenho um desafio aqui para compartilhar com vocês. Amém? Ixi, está muito ruim. Amém? É porque não é para mim. É para a obra de Deus. E tudo que é para a obra do Senhor, nós somos um corpo, né? E se todo mundo que faz parte do corpo se unir, nós vamos além daquilo que a gente precisa, amém? Nós teremos, sábado, dia 23/11, deliciosas panquecas. Quem aqui gosta de panqueca? Eu amo panqueca também, nossa, tudo de bom. Olha, nem vim de rosa hoje, eu esqueci que eu ia vir aqui falar da panqueca, mas a próxima vez eu vou vir com certeza. No dia estarei aqui entregando totalmente rosa. Para você, as panquecas deliciosas. Mas assim, irmãos, de verdade, eu sempre, desde que eu nasci, eu sou da igreja. E participei 34 anos da minha vida na mesma igreja. E a minha igreja, lá com a pastora, né? Nós chegamos a 200 membros na época. E todas as festas que nós fizemos, né, naquela época, a igreja toda se reunia. E eu sei que aqui é muito mais pessoas e muito mais união. Amém? Ou eu estou enganada? Porque é o primeiro que eu estou participando. E aí, eu entendo que assim, o retiro de mulheres, ele está precisando de um valor para terminar de pagar lá. Eu posso contar com a igreja? A igreja está nessa obra com a gente, nessa missão. E o mais gostoso é que você vai participar comendo ainda uma deliciosa panqueca, amém? Eu, naquela época, fazia um desafio. Né? Eu sou bancária, surtada, doida mesmo, irmãos. O Tico nem está mais batendo com o teco, mas assim, quando lá no banco me dão uma meta, eles me dão 1 milhão de consórcio, um exemplo.
E tem meses lá que eu batia 2 milhões, 3 milhões. Por que na obra do Senhor a gente não faz assim? E aí eu falei assim, quantas que a gente pode vender? Poxa, aqui nessa igreja deve ter 300 pessoas ou mais, não é isso? Será que se cada um comprar pelo menos 1 ou 2, não sei, será que a gente não consegue chegar a 300? Sim ou não? Existe fé e existe ação aqui? Então eu te convido para esse desafio, é o desafio das mulheres, mas eu entendo que como corpo é desafio dos jovens, é desafio também dos homens e dos casais, amém? Então, vocês vão procurar uma pessoa loira, de olho azul e pink. Quando eu não tiver pink, pelo menos o óculos vai estar. Mas você também pode procurar a irmã Emília. Lá também, lá fora, né, onde nós temos ali a lanchonete, a cantina. Dê o seu nome. Eu não tenho talãozinho hoje, eu comprei, vai chegar amanhã. Dê o seu nome. Mas assim, irmão, a palavra do Senhor é o quê? Sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Deu o seu nome, se comprometeu, irmão, paga. Abençoa a obra do Senhor. Ah, eu não posso buscar. Doa, irmão. Doa. É para o Senhor, é para a obra dele. Amém? Então, é dia 23, você vai retirar aqui na igreja e nós receberemos os pedidos até dia 14, 15, a gente ainda vai atualizar. Mas eu conto com vocês, igreja. Nós somos um corpo, amém? Amém. Obrigada, Deus abençoe. É isso aí. Quem é que não gosta de panqueca? O Sidney? Ah, você gosta, né? Olha aí. Se você não gostar, irmão, pode comprar que a gente devora tudo. Só com molho ao sugo, tá? A gente manda para dentro. Vamos colocar de pés, vamos embora para casa, abençoados. Em nome de Jesus. Tá certo? Você participa aí dessa panquecada toda aí, que você vai sair. A panqueca não engorda, tá? Panqueca de crente não engorda. Ela é light. Vou jogar tudo nas costas das irmãs aí. Tá certo? Não é não, Gui? É isso aí. Acabou o recado? Tá tudo certo. Irmãos, domingo estaremos aqui glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Segunda-feira começa... Não, segunda-feira não. Segunda é dia 4? É, né? Então, segunda-feira. Estou meio perdido aqui. Então, segunda-feira, dia 4, nós vamos começar aqui bibliologia, tá certo? Vamos começar umas aulas para que você possa entender, saber como interpretar, manusear a Bíblia, saber aí um pouco da história, tá certo? Ainda nós vamos entrar nos temas aí, mas eu quero abordar uns temas aí. Deixa eu propor um negócio para vocês aqui. Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9 e Marcos capítulo 9. Ali vai falar do Monte da Transfiguração. Mateus e Marcos falam que apareceu Moisés e Elias. Quem já leu? Então vocês têm que ler, irmão. É o que eu falei hoje um pouco, né? Só que em Lucas por ser um cara doutor e colocar bem as palavras, ele vai falar assim: e apareceu 2 varões, e diziam ser Moisés e Elias, porque estavam pesados de sonos. Aí eu lhe faço a pergunta: eram ou não eram Moisés e Elias? Quem acha que é? Levante a sua mão esquerda. Quem não acha que levante a mão direita. Que eu pastor, não sei de nada, não estava lá, não quero nem saber. Mas aí eu coloco esse desafio para vocês. Lê lá, irmão. Porque a escritura, ela é lida e você tem que ler vírgula, ponto e vírgula, continuação, tal, vai tudo ali. Hoje eu sinto muita falta disso, porque na escola, né, mais cabulava do que, né, mas deixa para lá. Cadê o Nicolas? Está acabando, né? Senão te cata, irmão. Vamos, coloca sua mão no seu coração. Amém. Queridos, domingo te espero aqui para dar glória às 18 horas e 30 minutinhos, para glorificarmos ao nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos embora para casa, em nome de Jesus. Pai, te louvamos, te glorificamos e te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez podermos estarmos na sua casa, te adorando, te glorificando, Ele bem dizendo: Senhor, nos leva de volta para o nosso lar, em segurança e em paz, e com todas as suas bênçãos,
em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. A igreja diz: está encerrado em nome de Jesus e te espera e te aguardo aqui domingo.